Oi, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a colonização da América Portuguesa, ou seja, do Brasil. A primeira coisa que nós precisamos conversar sobre isso é a desconstrução da ideia de descoberta. A gente sempre ouve falar que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, mas isso não é correto. Primeiro que o termo descoberta não é muito correto, já existiam muitas pessoas que viviam aqui, tanto no continente americano como um todo, quanto na região do Brasil. Existiam várias etnias distintas, com níveis de complexidade política distintos, com línguas distintas e culturas riquíssimas. Então não foi uma descoberta, foi muito mais uma invasão, uma imposição de um sistema de vida, de um modo de vida europeu. Segundo, que não foi o Cabral o primeiro português a chegar. Dentre os europeus todos, oficialmente, foi o Cristóvão Colombo. Porém, existiram expedições portuguesas anteriores à do Cabral que vieram reconhecer essas terras. Porém, elas não foram oficiais. Com relação a isso, eu gostaria que vocês observassem esse mapa que eu estou mostrando aí para vocês. Na linha amarela, nós vemos a expedição do Duarte Pacheco. O Duarte Pacheco veio em novembro de 1498. Por que essa expedição do Duarte Pacheco não é oficial? Porque ela veio pouquinho depois da expedição do Cristóvão Colombo. E quem havia financiado essas expedições do Colombo era a coroa de Castela, ou seja, a coroa da Espanha. Então, essa viagem do Duarte Pacheco foi justamente para confirmar se o Colombo tinha realmente encontrado terras ou não. Então, ela não poderia ser oficial, senão poderia causar uma guerra entre Espanha e Portugal. Ainda nesse mapa, nós temos uma linha em azul. Essa linha em azul é a expedição do Vicente Pinzon. O Vicente Pinzon, ele veio em janeiro de 1500. Também não é uma expedição oficial, porque ele veio para terras brasileiras, só que após essa passagem por terras brasileiras, ele foi passear em terras espanholas. E ao fazer isso, ele não poderia ser oficializada, essa expedição dele não poderia ser oficializada, justamente porque ele estaria passeando em terras de outro reino. Ainda nesse mapa nós temos uma linha meio um verde amarronzado, que é a expedição de Diego de Lepe. O Diego de Lepe veio em fevereiro de 1500 e fez a mesma coisa que o Vicente Pinzon. Ele também passou pelo Brasil, mas visitou terras espanholas. E por fim, nesse mapa também mostra em vermelho a expedição do Pedro Álvares Cabral. Sobre a expedição do Pedro Álvares Cabral, ele saiu de Lisboa, veio para Porto Seguro, apenas para tomar posse da terra. Vocês percebam aí nesse segundo mapa que ele não foi para nenhuma terra que era de coroa espanhola, justamente para poder ser uma expedição oficial, para que a sua expedição pudesse tomar posse oficial do Brasil. Então ele passou ali em Porto Seguro, ficou pouquíssimos dias, rezou uma missa, né, a chamada primeira missa do Brasil, e foi para a Índia. O Pedro Álvares Cabral estava em uma expedição militar, armado de canhões e munição para tomar a cidade de Calicut, na Índia. Então ele passou pelo Brasil apenas para tomar posse, foi lutar em Calicut e voltou para Portugal. Essas terras, que foram tomadas posse por Pedro Álvares Cabral, ficaram relegadas à margem do Império Português por 3 décadas. Por que isso? Porque os portugueses ganhavam muito mais dinheiro com o comércio com a África e com a Índia. Então, eles não se interessaram pelas terras brasileiras. A única coisa que eles tinham visto de riquezas aproveitáveis em nosso solo foi o pau-brasil. Então, durante 3 décadas, Portugal apenas explorou o pau-brasil por meio de escambo com os nativos da terra. Porém, outros povos se interessaram por aquilo que Portugal não quis e começaram a colonizar, começaram a enviar pessoas para morar aqui. Então, para não perder essas terras, o governo português resolveu colonizar. Nós temos aí um mapa da exploração do pau-brasil em nosso território. O pau-brasil era uma árvore que crescia do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. Por isso, nesse mapa, nós temos aí um mapa português da época, localizando
as principais feitorias de extração do pau-brasil. Nós temos também uma foto dessa árvore e a seiva vermelha do pau-brasil. Essa seiva vermelha era muito útil para tingir tecidos, mas a madeira do pau-brasil também era utilizada para construir móveis, navios, instrumentos musicais e saltos de sapato. Como falamos antes, para não perder as terras, Portugal foi obrigado a colonizar o Brasil. Então, foi implantado um sistema de capitanias hereditárias e foi ofertado para os nobres. Porém, os nobres portugueses não tiveram interesse de se deslocar de Portugal até a colônia da América. Por causa disso, o rei ofertou para ricos burgueses. E a pergunta, por que tinha que ser rico? Porque quem aceitasse a doação de uma terra ganharia do rei português apenas a carta de doação de uma capitania que seria hereditária, poderia passar para os seus herdeiros. Porém, toda a despesa da vinda da Europa para cá ficava a custo do capitão donatário. Então, ele precisava pagar barcos que os transportassem, contratar pessoas que viessem, comprar mudas de plantas que fossem produtivas nas novas terras, comprar armas, munição, trazer comida suficiente e pagar salário para as pessoas que viessem com eles. Portanto, por causa disso, precisava ser pessoas com posses, com dinheiro. Então, alguns burgueses aceitaram essas cartas de doação e vieram colonizar as terras brasileiras. O primeiro que veio foi um homem chamado Martim Afonso de Souza. Ele veio tomar posse da capitania de São Vicente, que fica hoje no litoral do estado de São Paulo. O Martim Afonso de Souza escolheu mudas de cana-de-açúcar para trazer, para testar se daria certo plantar aqui nas terras do Brasil. Por que exatamente cana-de-açúcar? Porque o açúcar era produzido na Índia e era uma especiaria caríssima, além de ser extremamente lucrativa. Portanto, Portugal fez um acordo com a Holanda. Os holandeses fariam patrocínio, o refinamento, o transporte e a organização da venda. Só não poderiam plantar. Essa parte ficaria com Portugal. Portugal cumpriria a parte do acordo plantando nos territórios coloniais a cana-de-açúcar. O sistema de produção de cana-de-açúcar na América Portuguesa foi chamado de plantation. O que eram essas plantations? Enormes latifúndios de monocultura de exportação e a mão de obra escrava. Esse modelo gerou uma concentração de renda, além de um estrangulamento do mercado consumidor interno. Todo o necessário para a vida vinha de Portugal e gêneros alimentícios eram plantados aqui apenas para o consumo interno. Além disso, gerou um desvio da riqueza para a metrópole. É isso, nós vamos conversando nas próximas aulas e nos próximos vídeos. Até já!